Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre o quinto volume da série Harry Potter. Estamos falando então de Harry Potter e a Ordem da Fênix. Dumbledore não tá nem aí pra ele mais. Ele tem esses dois traumas, pelo menos, que ele acabou de adquirir no final do quarto volume. Ele é órfão, né? O seu padrinho não pode ter um relacionamento lá muito próximo com ele, dadas as circunstâncias também. Ele é um fugitivo de Azkaban, ele precisa ficar pelas sombras, se transformar em cachorro, não sei o que lá. Então assim, não tá fácil a vida pro Harry. E ainda por cima, durante as férias, ele precisa voltar pra casa dos tios que ele detesta, não é mesmo? Realmente acontece muita coisa aqui neste livro. Se eu fosse uma leitora que atribui estrelas para os livros que lê, eu diria que o quinto volume da série é Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre o quinto volume da série Harry Potter. Estamos falando então de Harry Potter e a Ordem da Fênix. Este que é o maior livro da série, né? Eu estava crente que era o último volume, o maior de todos, mas aparentemente é o quinto mesmo. Aparentemente não, né? Ele tem mais de 800 páginas na edição original. Em português também passa de 700 fácil. Então temos aí, né, já passamos então pelo maior volume da série nessa minha releitura. Ainda faltam 2 volumes. Em breve, nós não estamos com pressa, não é mesmo? Mas em breve nós vamos encerrar então a releitura desta série. Este quinto volume aqui foi uma releitura meio peculiar para mim, porque eu me lembrava bastante de não ter gostado do quinto volume na minha primeira leitura. Não porque a história fosse ruim nem nada do tipo, mas eu me lembro de ficar bastante irritada com o Harry neste quinto volume, né? Estamos no 5º ano de Hogwarts, né? Nós passamos pelo Cálice de Fogo, nós passamos por todos os traumas pelos quais ele passa, né? Naquele quarto volume, aliás. Então, quando a gente chega aqui, para mim, o quinto volume era o volume do Harry Potter adolescente, né? Ele meio que troca de lugar ali em termos de chatice com o Malfoy. No quinto volume era isso que eu me lembrava, dele bastante nervosinho, quebrando tudo, brigando com todo mundo. Isso realmente acontece aqui, né? Mas tem motivo, né, gente? Vamos lá. Para pensar, ó, no quarto volume ele viu um colega morrer. Não era um grande amigo nem nada do tipo, mas era um garoto por quem ele estava se apegando, era um garoto com quem ele fez ali uma certa parceria no final ali do torneio Tribucho, não era esse o nome? Acho que era isso. Eles estão desenvolvendo uma amizade ali no final daquele torneio. Você vai vendo que, né, não tivesse acontecido a tragédia da morte do garoto, essa amizade poderia ter ido à frente. Então, assim, ele perde este amigo e toda a situação é feita para que ele realmente se sinta culpado mesmo. Então, sim, ele vai se sentir culpado pela morte do Cedric. Nós temos aqui também no final do quarto volume, na verdade, né? Nós temos ali um Harry Potter presenciando o renascimento de Voldemort, praticamente. Então, assim, além disso tudo, né? Quando o livro começa, nós temos um Harry aparentemente abandonado por seus amigos, né? Geralmente isso acontece, né? Ele não recebe a carta de ninguém, né? Durante suas férias lá com os Dursley, porque tem alguma coisa acontecendo ao redor, da qual ele não sabe. Dessa vez não vai ser muito diferente disso. Ele realmente não vai receber nenhuma carta, ninguém vai fazer nenhum esforço para ir conversar com ele, contar o que está acontecendo. Então ele vai ficar meio abandonado. Isso está acontecendo também por conta do Dumbledore. Isso também está acontecendo com o Dumbledore, que está dando um gelo no Harry durante o livro inteiro. Então, assim, Dumbledore não tá nem aí pra ele mais. Ele tem esses 2 traumas, pelo menos, que ele acabou de adquirir no final do quarto volume. Ele é órfão, né? O seu padrinho não pode ter um relacionamento lá muito próximo com ele, dadas as circunstâncias também. Ele é um fugitivo de Azkaban, ele precisa ficar pelas sombras, transformar em cachorro, não sei o que lá. Então, assim, não tá fácil a vida pro Harry. E ainda por cima, durante as férias, ele precisa voltar para casa dos tios que ele detesta, não é mesmo? Então, no começo deste livro aqui, vai acontecer mais um daqueles imprevistos, né, na casa dos Dursleys, mas desta vez é um imprevisto um pouco periclitante, eu diria. Vai aparecer um dementador ali. E ele não tem o que fazer. Ele precisa, né, usar a sua varinha mágica ali e espantar este dementador de alguma forma. Só que isso vai ser visto como algo contra as regras, obviamente. Então, ele será processado, enfim, ele vai precisar prestar depoimento no Ministério da Magia por ter infringido esta lei, né, esta regra muito clara. Então, no início do livro, né, fica aquela coisa assim, será que ele vai ser expulso ou não? Ele começa a receber umas cartas do Ministério da Magia, recebe carta do padrinho dele também, do Sirius Black, né, o pessoal dizendo pra ele, olha, fica quieto, não faça nada, não saia daí. E ele tá desesperado pra sair, porque durante o episódio em que ele precisava se defender dos dementadores, aliás,
aliás, do Dementador, estava lá também seu primo. Então ele precisou, né, meio que jogar ali um feitiçozinho naquele primo para que ele pudesse fazer o que precisava ser feito. E aí este primo agora está meio combalido, digamos assim. Então os tios estão observando o que aconteceu com seu filho, culpando o Harry, e vai chegar um momento aqui de até um certo extremismo por parte do tio, digamos assim, porque ele vai expulsar o Harry de casa. Só que num último momento tá tudo sendo preparado para que Harry vá embora, né? Ele tá sendo expulso dali, aquela coisa toda, mas uma mensagem será recebida, né? Vai aparecer ali uma voz do além, digamos assim, a tia do Harry, na verdade, né, pedindo para que ela se lembre da última. A frase é essa, né? Lembre-se da última. Aí você fica assim, lembre-se da última o quê? Não é mesmo? Então, a questão é que esse aviso dá certo, ela desiste de expulsar o garoto de casa, fica tudo por isso mesmo, e aí a gente vai acompanhando Harry com os Weasley, né? Tem sempre um certo movimento assim que a gente vai acompanhando em todos os inícios dos livros, né? Você tem aqui também, né, sem pensar muito numa linha do tempo, pessoal, porque realmente acontece muita coisa aqui neste livro, tá? Então você tem o torneio de quadribol acontecendo normalmente, você tem, normalmente naquelas, né? Nós vamos ter a presença de Umbridge, né? Então este livro aqui também me desagradou bastante na época por conta dessa personagem que é insuportável. Você tem o Fudge, que é o ministro, o chefe lá do Ministério da Magia, que tá analisando o caso do Harry ali também tá... Bom, já é um personagem chato como sempre, mas aqui ele tá naquela função de vilão, né? Então ele está realmente ali querendo prejudicar o Harry de alguma forma, né? Então você tem ali isso acontecendo também. Então você tem o Fudge e a Umbridge, né, fazendo o trabalho aí de vilões, né, enquanto Voldemort ainda não aparece. Como de costume, Voldemort só dará o ar da graça, propriamente dita, lá no final do livro. Vai existir uma batalha interessante, né, uma lutinha aí entre o Voldemort e o Dumbledore. Acho que é a primeira vez, é a primeira vez que eles se enfrentam, né, e é uma cena bacana de se acompanhar também, mas isso vai acontecer lá no final. O Voldemort vai permear aqui meio que o livro todo, até o momento em que eles compreendem que eles estão meio que sob a ação desse Voldemort, que o Harry consegue observar, porque afinal de contas eles têm essa ligação, então ele meio que consegue ver o que Voldemort vê. Agora, por que isso está acontecendo só vai ser explicado lá no final, naquele momento de exposição em que Dumbledore vai explicar tudo direitinho para o Harry, né, tudo que aconteceu, né, nas últimas 800, 700 páginas do livro. Então, no momento da exposição a gente vai entender direitinho o que aconteceu, mas enquanto você tem todos esses personagens vivendo sob a presença de Voldemort, você tem todos eles irritadíssimos, né? Então eles estão brigando, discutindo, gritando uns com os outros o tempo todo. E eu não tenho certeza se é a Hermione que vai dizer num dado momento, não, mas isso está acontecendo porque, né, Voldemort tá por aí. A partir do momento em que eles entendem que isso está afetando os ânimos das pessoas, né, essa gritaria toda aqui do início do livro meio que vai dar uma cessada realmente. E aí a gente passa a acompanhar um Harry normalzinho, assim, da metade pro final, até o momento em que ele vai sofrer mais uma perda ali no final do livro, e aí nós vamos ter um Harry novamente sendo puxado, né, para aquele lugar de perda, de desespero, de desesperança, na verdade. Então, até lá muita coisa vai acontecer, gente. Então, tudo que acontece ali com os Weasley, né? Você tem o pai dos Weasley sendo atacado gravemente, né? Gravemente ferido, aliás, e você tem o Harry presenciando, ele vê o que aconteceu, né? Então ele vai contar em primeira mão o que está acontecendo com o pai dos meninos, né? Enfim, dos Weasley, e você tem aí toda a movimentação dos adultos tentando entender o que aconteceu e tudo mais. Então o Harry não pode, né, deixar claro que ele soube antes, né, da notícia ter chegado, né? Porque ele viu o que aconteceu, né? Porque afinal de contas ele tem essa ligação com Voldemort. Então você tem o pai dos Weasley sendo internado, né, o pessoal indo até lá visitá-lo e tudo mais. E nisso dessas visitas a hospitais, vai ter um momento interessante aqui em que eles vão encontrar, né, o Harry, a Hermione e o Ron, eles vão encontrar a avó do Neville internada ali. Aliás, não só ela, né, os pais do Neville também estão internados ali. E aí você descobre o que aconteceu com os pais dele. Basicamente, pessoal, nós temos aí duas crianças nascidas no final de julho. Então, Voldemort, né, sabia que esta criança nascida no final de julho teria um papel importante ali em sua história, digamos assim. Vamos deixar assim meio no ar.
o que vai acontecer, né? Você tem o Neville e você tem o Harry nascendo nessa época aí. Então você tem o Voldemort prestando atenção no que está acontecendo com os pais do Neville e prestando atenção no que está acontecendo com os pais do Harry também. O que vai determinar que é o Harry mesmo, a criança que deveria preocupar Voldemort, é a questão de que ele tentou matar o menino, não conseguiu, a marca ficou na testa, essa ligação entre os dois vai acontecer. Então ele sabe que seu arqui-inimigo é este bebezinho que ele não conseguiu matar. Pronto, Neville já não tem mais nada a ver com essa história. Mas os pais que sofrem essa perseguição toda, eles vão sofrer nas mãos aí dos comensais da morte, aquela coisa toda. E eles serão torturados e vão enlouquecer, por isso eles vivem internados. E eles não sabiam disso, né? As crianças não sabiam disso. Eles só vão saber disso quando vão encontrá-los, né, no hospital, porque eles estão indo visitar o pai dos Weasley. Então, né, você tem um Neville ali explicando que não é bem vergonha o que ele sentia, mas era uma situação complicada, né, de se explicar ali. Então, o Neville ganha neste livro aqui um ar um pouco mais amadurecido, né? Ele que era o garoto mais bobão ali dos primeiros volumes, né? Aqui ele começa mais já a se integrar um pouco mais neste grupo. A gente tem a presença da Luna Lovegood, aqui também ela tem um capítulo só para ela, que aparentemente ela é uma personagem bem importante aqui no desenvolvimento da história daqui para frente. E até mesmo, né? Enfim, ela é um alívio não cômico, ela é um alívio de calmaria. Ela é calma até demais, né, nessas circunstâncias do livro todo, né? Então, você tem essas crianças se preparando, tô chamando de crianças, mas aqueles já são adolescentes, né? Você tem, né, o pessoalzinho aí se preparando para uma batalha final, né? Eles vão começar a se reunir clandestinamente para aprender algumas coisas aí com o próprio Harry, que já tá um pouco avançado, dadas as circunstâncias novamente, né? O Harry precisa ter um preparo que eles não têm. Então, ele sabe algumas magias que esses garotos ainda não aprenderam e ele pode ensinar para esse pessoal. Então, esse grupinho vai ser conhecido como a Armada de Dumbledore. Então, eles vão se encontrar clandestinamente para o Harry transmitir para eles esses ensinamentos que ele já tinha recebido de antemão. Outra matéria, digamos assim, outro feitiço, né, que ele vai aprender aqui ao longo deste livro aqui, que é bem importante para ele também, é a tal da oclumência. Então, o Snape fica de ensinar para o Harry a tal da oclumência. Mais ou menos o seguinte: quando Voldemort tentar entrar na mente do Harry para saber o que ele está vendo, para saber o que ele está pensando, ele vai, né, ser treinado, né, com esse feitiço para que ele consiga barrar essa tentativa de entrarem nos pensamentos dele. Então é isso que ele está aprendendo com o Snape agora. E é até bem interessante porque quando o Snape começa a ensinar, né, ele vai receber o Harry pela primeira vez para a primeira aula de oclumência, ele vai até dizer: olha, essas aulas são um pouco diferentes, mas eu continuo sendo seu professor. Então, você percebe que por essa fala vai existir algum tipo de amenização, algum tipo de trégua aí na bronca que o Snape tem pelo Harry, né? Então, talvez eles fossem se aproximar um pouco mais aí por conta dessas aulas de oclumência. São aulas particulares, ninguém pode ficar sabendo que o Snape está fazendo serão e ensinando isso para esse garoto. Pois muito bem, a questão é a seguinte: você percebe que existe, né, uma certa movimentação para que eles, né, comecem a se aproximar, mas o Harry vai fazer algo que vai distanciá-los de vez e o Snape vai ficar 1000 vezes mais irritado com ele. Que é o seguinte: ele meio que vai ler a mente do Snape, vai entrar em contato com as memórias do Snape que estão guardadas ali naquele... esqueci o nome! daquele receptáculo de memórias, né? Então ele acaba vendo as memórias do Snape da época em que ele estudava em Hogwarts, junto com seus pais. Então ele vai ver ali como a turma, né, o grupo dos pais dele, né, dos pais do Harry, meio que praticavam bullying com o Snape. Meio que não, era um negócio até bem pesado ali. Então ele vê tudo aquilo, ele se revolta um pouco com o pai, porque ele não sabia que o pai era esse tipo de aluno, né? Enfim. Então ele fica desconfortável, acho que a palavra é essa, ele não fica revoltado, ele não fica decepcionado com o pai, mas ele fica, né, desconfortável de saber disso, né, dessa informação a respeito do pai. Por outro lado, ele vai ver também o Snape levemente apaixonado por sua mãe. Nesse momento eles ainda são crianças ou pré-adolescentes no máximo. E quando esses meninos estão praticando bullying com o Snape, você tem a mãe do Harry, né, meio que tentando apartar aquilo, acabar com aquilo, enfim, impedir que os meninos dessem continuidade. Mas ele vai ver também o Snape virando para a mãe dele e dizer qualquer coisa tipo: eu não preciso da ajuda de um Half-Blood. Então, assim, ele dá uma humilhada na mãe do Harry, mas mesmo assim a mãe do Harry vai lá, faz a parte dela, né,
tenta interromper ali aquele bullying todo que tá acontecendo e acaba por aí, né? Então o Harry presencia esta cena, né? Ele tem contato com essa memória do Snape, o Snape o pega no ato e aí não tem o que fazer, né? Realmente, Harry, né, passou dos limites, digamos assim. Mas não é por isso que ele não vai continuar tendo aí essas aulas de oclumência. Acho que eles vão dar uma parada ali, mas enfim, ele já sabe o que ele precisa fazer. A questão é essa. E a gente vai ver, né, se ele aprendeu essa matéria, digamos assim, com o Snape ou não, no desenvolvimento da batalha final aqui presente neste livro. Então, este momento com o Snape é um momento bem interessante aqui, é um daqueles momentos que não dá vontade de largar o livro, você quer saber o que vai acontecer e, enfim, dá tudo errado, mas mesmo assim é um momento bem interessante aqui deste livro, a forma como foi feita. Você tem o julgamento do Harry, que é uma coisa assim extremamente longa, meio chata mesmo, toda aquela dificuldade que eles têm de encontrar a sala certa, onde vai acontecer a audiência e não sei o que lá. Então, essa parte mais burocrática de como funciona o Ministério da Magia é uma coisa que me cansa neste livro. Eu não lembro se isso vai acontecer nos próximos livros também. Mas eu acho que é necessário para que a gente saiba que essa burocracia toda que existe no nosso mundo, existe no mundo dos bruxos aqui, tá representada aqui. E isso é um negócio absurdamente chato, né, da vida adulta, digamos assim, pela qual todos nós precisamos passar, não é mesmo? Além disso, nós temos aqui também a presença do Ministério da Magia em Hogwarts. Eles estão prestando atenção em tudo que está acontecendo lá, desde a malfadada perda do Cedrico nos jogos do ano anterior. Então eles estão ali para garantir a segurança dos alunos de Hogwarts, digamos assim, mas não é bem isso. Então eles estão de olho ali em tudo que está acontecendo por lá. Nisso você vai ter a Umbridge, né, que é uma das funcionárias do Ministério da Magia, que fica meio que incumbida do controle de qualidade das aulas, né, que esses alunos estão recebendo em Hogwarts. Então ela precisa assistir todas as aulas. Isso é muito irritante, né, a forma como ela se apresenta nessas aulas e tenta interferir ali. É bem chato mesmo. Gente, este livro, ele irrita por muitos motivos, né? Por muitos pequenos motivos. Então é um livro assim que não é tão gostosinho de se ler, mas ele tem esses empecilhos, né, pelos quais você precisa passar para, enfim, atravessar aqui este calhamaço. Então você tem essa Umbridge que num dado momento vai simplesmente puxar o tapete do Dumbledore. Vamos colocar assim, né, para dar uma resumida na história. Nós vamos ter o Dumbledore sendo afastado de sua função como diretor de Hogwarts e nós temos essa Umbridge sendo colocada no lugar dele. A partir daí nós vamos ter o inferno sendo instalado dentro de Hogwarts. Mas assim, naquelas, eu acho que no filme isso fica até um pouco mais pesado do que fica no livro. No livro você tem aqueles professores fazendo de conta que estão, né, acatando todas as ordens de Umbridge, assim que elas saem, né, a porta se fecha ali da sala de aula deles, eles fazem o que eles bem entendem, né? Então você vê alguns professores, né, caçoando da Umbridge, os próprios alunos também, né? Você vai vendo que é uma coisa um pouco mais leve neste livro, né, do que é apresentado no filme. Então, até a forma como ela vai ser humilhada pelos meninos Weasley também, que vão jogar aquelas bombas lá em cima dela, ou até a forma como ela, né, mais pro final do arco da história da Umbridge, né, quando ela vai parar no meio da floresta, né, e vai entrar em contato ali com os centauros, e aí ela vai dizer qualquer coisa como, os centauros têm inteligência quase humana, e isso acaba com eles, né? Assim, os centauros dentro da mitologia greco-romana são o ápice, né, da inteligência, digamos assim. Eles são os grandes professores, né? Quirrell era o grande professor ali, né? Então, você tem esses centauros ouvindo isso da Umbridge, que já é uma figura da qual ninguém gosta, né? Então, assim, eles darão cabo. Eles é que vão ficar responsáveis por resolver o problema Umbridge, digamos assim, mais pro final deste livro. É uma saída que eu vi, assim, como não exatamente cômica, mas é uma saída merecida para uma figura como ela. E, assim, a gente só fica sabendo por cima o que aconteceu e tá ótimo. É uma figura que não vai fazer falta nenhuma daqui para frente. Foi uma figura que apareceu ali simplesmente para, como é que vamos dizer, mover a calma daqueles personagens que estavam se desenvolvendo em Hogwarts. Ela não faz diferença nenhuma daqui para frente. O que mais? Nós temos a Hermione ainda controlando aquela repórter, a Rita Skeeter. Então, desde o livro anterior, elas têm um tipo de acordo. Então, a Rita era uma animago não registrada. E isso é
totalmente contra o sistema, né? Se o sistema descobre que ela é uma animago não registrada, ela pode ser presa, enfim, ela vai ter que pagar por isso, né? Então, a Hermione tem essa informação a respeito da Rita e ela meio que controla a Rita com isso. Então, nesses momentos, né, em que no início do livro, principalmente, em que o Harry tá com esse peso todo em cima das costas, né, pelo que aconteceu no livro 4, as matérias que vêm saindo em jornais sobre ele ainda são bastante depreciativas e tudo mais, então ele vai dar uma entrevista para Rita Skeeter. É uma entrevista que será vendida para um outro jornal, acho que é o jornal do pai da Luna Lovegood também. Então, assim, a Luna tá inserida aqui neste livro para resolver diversas pontas soltas, digamos assim, né? Essa é uma delas, né? Como é que o Harry vai conseguir ter esta matéria publicada em jornais, né? Através da amizade que ele vai fazer com a Luna. Então, você vai ter essa entrevista que ele vai dar para Rita, que vai ser uma entrevista que vai vender muitos exemplares de jornais, afinal de contas, muita gente tem interesse em ouvir a versão dele. Você vai vendo que aos poucos as pessoas vão compreendendo o Harry, então ele vai ficando de fora, né? Você vai percebendo que ele vai sendo deixado de lado e ele vai sentindo que ele está sendo deixado de lado por conta do que aconteceu com o Cedrico. Inclusive, o abandono, entre aspas, do Dumbledore, ele vai atribuir a isso, né? O que vai achar um garoto de 12, 13 anos, né? Depois de ter passado pelo que passou. Então, esse momento da entrevista é um momento importante, um momento de desabafo, né? Então, todo mundo vai saber a versão dele, das coisas todas que aconteceram, e isso vai dar uma amenizada, vai dar uma certa leveza pro Harry. A partir daí, ele vai, né, seguir em frente aqui com os outros problemas que ele tem para resolver, né? Sempre tem alguma coisa para resolver aqui, e neste volume não será diferente. Vira e mexe, ele vai ter uns flashes em que ele vai ver o que o Voldemort está fazendo, por exemplo. É assim que ele descobre o que aconteceu com o pai dos Weasley. Ele vai descobrir alguns outros detalhes aqui no meio também. É assim que o Snape, né, entra na jogada também para ensinar a oclumência para ele. Então, não é um livro fácil para Harry. Tá ficando cada vez mais difícil. O que nós vamos ter aqui também a explicação do título do livro, né, Ordem da Fênix, né, da Fênix, que é esse grupo de professores de Hogwarts que se unem para resolver questões referentes ao Voldemort, vamos colocar assim. Também sob o domínio ali, sob o comando, digo, o Dumbledore. Então, esses professores, né, você tem o Lupin, você tem a Tonks, que vai aparecer aqui pela primeira vez também. É um livro que vai apresentar alguns personagens, né, importantes aqui para a trama, né? Esse livro é interessante por isso também. Então, você tem o Lupin, a Tonks, você tem o próprio Sirius, você tem diversos outros professores fazendo parte deste grupo. E o quartel-general, né, deste grupo será, então, a antiga casa de Sirius Black, que é uma casa, né, decadente, caindo aos pedaços. Já foi uma grande mansão. A família Black era uma família tradicional, não sei o que lá, né? Mas é uma família que foi se diluindo aos poucos. E hoje em dia, né, até o acontecido no final do livro, nós temos o Sirius Black como sendo o último herdeiro, né? Não tem mais ninguém da família Black vivo, só o Sirius. Nessa casa tem também o que eles vão chamar de monstro, que é o elfo doméstico da família. Um elfo doméstico absolutamente seco. Ele é, não exatamente, ele foi, como é que vamos dizer, quebrado e amargurado pela vida, e ele era muito apegado àquela família. Porque assim, os elfos domésticos vão se apegar às famílias, sendo eles bons ou não. Acho que o Dobby é o único que consegue enxergar os Malfoy ali como vilões, mas enfim. Fora isso, né, eles vivem para essas famílias, para quem eles trabalham, né? Então, não querendo desculpar o monstro, mas talvez desculpa. Não dá pra desculpar, porque ele é muito desagradável mesmo. E você tem todo um desenrolar do que vai acontecer aqui dentro dessa casa, também sendo meio que culpa dele. Então, pra você ter uma ideia, ele é muito saudosista da Bellatrix, aquela prima do Sirius que está presa em Azkaban também, né, como uma das comensais da morte. Ela quem vai... Bom, gente, vocês estão assistindo um vídeo sobre o 5º volume da série, eu imagino que vocês já tenham lido e relido este livro 1 milhão de vezes, né? Eu estou fazendo a minha primeira releitura agora, então eu imagino que não vai ser spoiler eu dizer pra vocês que o Sirius Black vai morrer no final deste livro, certo? Pronto, a gente já tira isso do caminho. Mas então, é ela quem vai matar o Sirius no final do 5º volume. Então, aquele clã dos Black, pronto, acabou, né? Ela é só uma prima, né? Então você imagine aí alguém que entrou na família por casamento e a Bellatrix, né, não é, enfim, não é uma parente direta, digamos assim, daquela família.
Então você tem um momento, acho que é o Dumbledore mesmo que vai dizer, né? Lá pro final do livro, depois do que acontece com o Sirius, né? Ele vai dizer, essa família agora não existe mais, ela acabou. O último sobrevivente da família acabou de morrer. Então este clã não existe mais. Então, você tem esse momento deles se reunindo nessa casa sombria e tudo mais, tem umas tapeçarias ali que vão mostrar a árvore genealógica da família, um negócio assim bem sombrio, bem esquisito, um ambiente carregado mesmo. Então, enfim, né, nós vamos ter aí a grande perda que o Harry vai sofrer neste livro, será a perda de seu padrinho. Então, você tem aqui neste livro todo aquele, né, mais uma vez, né, o desenvolvimento do relacionamento entre esses dois, né, então você tem o Sirius como uma figura paterna, é bacana de acompanhar. No livro é muito melhor de acompanhar do que no filme, né? Apesar de você ter o Gary Oldman, né, fazendo o papel do Sirius Black. Eu não sei o que houve, mas o Gary Oldman tá insuportável. Então, assim, parece que ele não tá com a menor vontade de fazer aquele filme. Mas tá, essa é a impressão que eu tenho, pelo menos. E as cenas não são legais, né? Ficou uma coisa meio forçada ali nos filmes, né? Nos livros é uma coisa mais agradável de se acompanhar. Você torce para que esse relacionamento vá se desenvolver e o Harry possa confiar cada vez mais e se tornar um adolescente cada vez mais seguro, sabendo que uma figura paterna está mais próxima, mas isso será quebrado no final do livro, porque nós vamos ter o embate, né, aquele embate final. Você tem, o desenrolar deste embate, né, além da presença de Voldemort, né, o que é que o Voldemort está fazendo aqui neste livro? Ele quer a profecia, né? Então, existe uma profecia que diz respeito a Voldemort e ao Harry mesmo. Essa profecia está de posse de Dumbledore, digamos assim. Então tá, essa é uma profecia que está envolta em um objeto de vidro e este objeto, num dado momento, vai ficar ali de posse de Harry. Pois muito bem, Voldemort quer esta profecia. Então você vai ter porque ele quer saber exatamente o que essa profecia diz e ele quer se preparar para aquilo, certo? Pois muito bem, o que nós vamos ter aqui no desfecho deste livro é toda uma batalha envolvendo todos, enfim, os professores aí da Ordem da Fênix, você tem os alunos também da Armada do Dumbledore, você tem os Dementadores, né, enfim, os Comensais da Morte ali que vão sair de Azkaban também, a Bellatrix está aí no meio também, é uma lambança danada, uma luta, né, é uma batalha, né, se você parar para pensar, acontecendo entre esses bruxos, e você tem esta profecia se quebrando num dado momento. Então, mesmo se Voldemort saísse vencedor ali desta batalha, dessa luta, ele não conseguiria ter a posse da profecia, porque ela vai ser quebrada, né? Num dado momento. Já é uma coisa de se esperar, não é mesmo? Vai ter um momento em que o Neville precisaria segurar esse vidro contendo esta profecia e ele vai deixar cair, assim, que a coisa se quebra. Mas dá pra desculpar o Neville porque tá acontecendo toda essa lambança dessa última batalha aí mesmo no final do livro. Então é isso, né? Então você tem o Dumbledore subjugando o Voldemort, né, nessa última batalha, e você tem um embate entre o Sirius e a Bellatrix. Então tem um momento ali em que os dois estão num embate corpo a corpo, praticamente, né? Um embate de bruxo, estão jogando feitiço ali um no outro. E aí ela joga um feitiço nele que tem uma luz vermelha. E aí, quando ele recebe esse golpe, ele vai dizer qualquer coisa do tipo, você pode fazer muito melhor do que isso. Eu sei que você pode fazer muito melhor do que isso. E ela vai lá e faz melhor do que isso. A questão é, nesta sala em que esta batalha está acontecendo, existe um véu. Existe ali uma outra palavra que eles usam, não é véu exatamente. Mas enfim, existe um véu ali. E o curioso é que quando o Harry entra nesta sala, ele ouve vozes do outro lado deste véu. Ele não consegue identificar quem são as pessoas que estão conversando do outro lado, mas enfim, aquelas pessoas estão ali. Existem essas presenças ali. Então a batalha vai se desenvolver, você vai ter a Bellatrix mais uma vez, né, jogando mais um feitiço no Sirius Black. E aí nisso ele vai se desequilibrar e vai atravessar sem querer este véu. Uma vez que ele atravessa este véu, ele não volta mais. Então, você tem o Harry se lembrando de que ele tinha ouvido vozes do outro lado e ele começa a pensar assim, não, o Sirius vai voltar. E ele não volta. E aí ele começa a se dar conta de que o Sirius nunca o deixou esperando à toa. E aí ele se dá conta de que o Sirius não vai voltar. Então, quem atravessa aquele véu não volta mais. O Sirius morreu mesmo. Então é um momento assim bem triste, bem chocante aqui neste livro, porque a J.K. Rowling não vai poupar os leitores. Então, além dele ter caído, né, nessa última batalha, você tem essa esperançazinha do Harry de que não, ele só atravessou o véu, ele tá em outra dimensão, mas daqui a pouco ele vai voltar, e ele não volta. E aí, todo mundo, né, vai consolá-lo. Ele morreu mesmo, atravessou o véu, aquela coisa toda, morreu. Aí ele vai, ele aceita naquelas, né, que o padrinho morreu. Mas ele vai procurar o Nick quase sem cabeça, né, o Needless
não, Almost a Sneak, enfim, é o fantasma, né, que tem aquele pescoço quase, né, partido. Então ele vai atrás desse fantasma, né, e ele quer saber se todo mundo que morre se torna fantasma, né, porque ele tem esperança, ó, já que eu consigo conversar com o Nick, né, provavelmente eu vou conseguir conversar com o Sirius também, né, se ele voltar como fantasma. Só que o Nick vai dizer pra ele que só se tornam fantasmas pessoas que tinham medo da morte. E aí o Harry vai, né, entender que o padrinho dele não tinha medo de nada, né? Não tinha medo da morte. Então é uma outra esperança que ele teve que vai ser quebrada no final deste livro. E tem mais uma, que esse tio tinha deixado com ele um espelho que ele nunca tinha usado. E aí tinha dito pra ele, olha, se algum dia você precisar falar comigo, né, e eu não consegui, né, porque ele geralmente aparece nas fogueiras ali das chaminés, aquela coisa toda, né? Ele não aparece. Ou tentou chamar e ele não veio, né? Ele não tá ali presente em formato de... Enfim, precisa falar com o Sirius Black e ele não está, ele poderia utilizar aquele espelho, né, para chamar o padrinho. Só que quando o Harry se lembra deste espelho, vai lá, desembrulha, tenta usar o espelho, o Sirius Black não vai aparecer. Então, mais uma vez, né, aí é a pá de cal mesmo, aí é o ponto final ali. Você entende que... Aliás, o Harry entende que realmente não vai ser possível ele entrar em contato com Sirius Black mais de jeito nenhum. E nós, leitores que já lemos os livros todos, né, a gente pode se lembrar de que lá no final, quando o livro já tá para se desenrolar de vez ali, você deve se lembrar de que ele vai ver, né, os pais e ele vai ver também ali no meio o Sirius Black, ou seja, morreu mesmo ali. Se havia alguma dúvida, se depois do véu existe uma outra dimensão e ele pode voltar, essa dúvida vai ser finalizada no último volume mesmo. Talvez a gente possa considerar A Ordem da Fênix como um dos livros mais importantes da série, porque aqui nós temos a consolidação, né, do amadurecimento na marra que precisa acontecer com Harry Potter aqui para que ele siga seu destino. Então, desde o papel que ele assume ali na armada do Dumbledore, ali ensinando seus amigos também, os feitiços que ele já havia aprendido anteriormente, né, para que eles sejam equipados, né, para que eles possam, né, se desenvolver melhor ali durante as batalhas e tudo mais. Então, quando ele se coloca como alguém que tem algo a ensinar para os colegas, né, você já nota ali um amadurecimento um pouco maior dele. E, além disso, né, a gente sabe também que ele é o único que já enfrentou Voldemort, vai enfrentar mais algumas vezes aí na frente. Então, a gente sabe que você tem toda a profecia envolvendo esse rapaz e tudo mais. Então, assim, ok, ele faz parte de um grupo, né, de adolescentes ali da mesma idade que estão ali funcionando como as pessoas que estão ajudando o Harry Potter, mas ele é o escolhido. Então, ele carrega o peso, né, da necessidade de amadurecer e ele tem amadurecido bastante, principalmente aqui neste volume. A gente nota esse amadurecimento acontecendo, mesmo Harry tendo esses momentos aí, né? Tem um momento ali no final em que ele vai se encontrar com o Dumbledore depois da morte do Sirius Black, em que ele vai quebrar tudo no escritório do Dumbledore. Então, assim, tem esses momentos de piti que ele vai dar aqui, né? Mas é tudo compreensível se a gente parar pra pensar. Então, não é nada gratuito. Além de você ter essa fase da adolescência, que é um pouco mais chatinha mesmo sendo representada aqui, porque esses livros também, apesar de serem livros de fantasia, as crianças que estudam numa escola de bruxos, de magia. Então, assim, você tem tudo isso aqui neste livro, mas eles também são adolescentes, como todos os outros, e essa parte mais realista da história, entre aspas, né, também está bem retratada aqui neste livro. A questão da profecia aqui neste livro também é muito interessante, né? Então você tem essa coisa do nenhum dos dois pode sobreviver enquanto o outro estiver vivo, uma coisa assim. E aí você entende que um dos dois precisa morrer, ou Harry ou Voldemort. Esta é a profecia. E aí você tem o Dumbledore contando pro Harry como foi que ele, né, entrou em contato com essa profecia. Não é dele mesmo. Ele mesmo não tem o dom profético, né, digamos assim. Aí ele vai dizer que ele estava em contato com uma professora que parecia não lá muito, como é que vamos dizer, talentosa, digamos assim, não boa o suficiente para atuar em Hogwarts, mas que durante uma entrevista de emprego ela meio que vai fazer esta profecia. E aí o interessante é que assim, ela faz a profecia mais importante de toda a série e ela é uma professora de quem todo mundo desdenha.
até a própria Hermione, que é a professora Trelawney. Então, esse é um momento em que você fala, uau. Então, assim, ok, ela pode aparecer como uma impostora ou algo do tipo, uma professora fraca, né, comparada aos demais, principalmente com a McGonagall. Então, assim, ela é representada nos livros como uma figura um pouco mais fraca, né? Aqui neste momento em que nós temos a Umbridge, né, podendo demitir professores em Hogwarts, né, os professores que não estão de acordo com as diretrizes da escola, aquela coisa toda, ela vai demitir a Trelawney. E aí você vai ter um momento de drama aqui, né, essa mulher chorando, implorando para poder continuar em Hogwarts, aquela coisa toda. Então, você vê que ela é uma figura um pouco mais fraca mesmo, né? Não exatamente digna de pena. Ela também dá uma irritada na gente aqui aos poucos, né? Em alguns momentos, digo. Mas quando você tem o Dumbledore contando isso pro Harry, você fala, uau, ela fez a profecia, né? Que é a principal profecia de todos os livros aqui, né? Então, você tem que dar o braço a torcer, né? Mas você não esperava por isso. Toda a questão do Fudge ali também, pra castigar o Harry por ele ter feito magia no mundo dos muggles, ali aquela coisa toda, tem muito a ver com o fato de que ele não dá o braço a torcer. Ele não quer saber de ninguém dizendo que Voldemort está voltando. Então, assim, por que ele não quer isso? Porque isso seria meio que admitir que o Ministério da Magia não é que não funcionou, né? Mas não foi capaz de deter o retorno de Voldemort. Então é uma certa fraqueza também que o Ministério da Magia demonstraria ao admitir que Voldemort está por aí. Vai chegar uma hora que não vai ter jeito, né? Eles vão precisar admitir que isso está acontecendo. Agora, o alívio cômico deste livro se dá quando o Weasley vai se tornar aí o goleiro do time, né, de quadribol. E aí, durante o primeiro jogo de quadribol, nós vamos ter o Harry, Hermione, meio que ouvindo o Weasley sendo ovacionado. Então, são gritos de Weasley é nosso rei. E aí eles começam a pensar, poxa, né? Ele é bom mesmo, né? Porque quando ele vem com a notícia de que ele tinha sido contratado, digamos assim, como o goleiro do time, as pessoas ficam meio, nossa, você foi mesmo, né? Que coisa, né? Então, assim, meio que duvidam da capacidade dele. E aí, quando eles começam a ouvir isso, eles começam a pensar, uau, né? Então ele é bom mesmo. Só que eles começam a prestar atenção na letra da música. E eles percebem que quem tá cantando Weasley é nosso rei é o pessoal da Sonserina, né? Da escola rival. Porque ele não segura nada, né, como goleiro, né? Então, enfim, ele não tá sendo ovacionado coisa nenhuma, estão né, zoando com a cara dele, aquela coisa toda. Mas no final do torneio aí, nós vamos ter uma virada. E o Weasley realmente vai ser, o Ron, né, vai se tornar realmente aí um bom goleiro, vai dar tudo certo, eles vão ganhar um jogo. E aí o Weasley, nosso rei, passa a ser realmente aí a musiquinha cantada pelo time deles mesmo. Então é o alíviozinho cômico aqui. Toda a descoberta da letra da música que está sendo cantada durante o jogo é bem bacaninha, que é a parte mais legal do livro mesmo. Outra coisa que está acontecendo aqui também, né, nessa exclusão do Harry de tudo, né, porque ó, o Cedric morreu por minha causa, aquela coisa toda, ele está sendo castigado, né? Isso é o que ele pensa, né? Então, ele não será escolhido como monitor de Hogwarts. A Hermione vai ser monitora, até o Ron vai ser monitor e o Harry não. Então, assim, ele começa a achar que ele está sendo excluído também por conta disso, mas lá no final, o Dumbledore vai dizer que essa também foi uma forma de tentar protegê-lo, aquela coisa toda. O gelão, né, que o Dumbledore dá no Harry ao longo do livro todo, praticamente, também vai ser explicado dessa forma. Ele acha que, né, se ele mantivesse contato visual com o Harry, né, se ele continuasse tratando o menino como um de seus favoritos, aquela coisa toda, que o Voldemort, né, quando conseguia entrar na cabeça do menino, poderia enxergar o Dumbledore, poderia descobrir alguma coisa contra ele. E assim, durante aquele embate, né, na última luta ali entre o Dumbledore e o Voldemort, você percebe que o Voldemort tem um pouco de medo realmente de Dumbledore. Então, assim, tem assim um certo fundamento nessa coisa de tentar se esconder de Voldemort para que ele não descubra nenhum ponto fraco, nem nada do tipo. Mas é uma coisa meio besta, se você parar pra pensar, não é mesmo? Porque toda a questão aqui é que Voldemort não pode saber que os dois são próximos. Nós já estamos no 5º volume. Se Voldemort tinha de descobrir isso, acho que ele já descobriu. Não seria muito difícil de descobrir também. Então, o gelo todo de Dumbledore por Harry aqui ao longo do livro todo, meio que é uma coisa desnecessária, vai. Vamos ver o que vocês acham aí nos comentários. Mas isso é desnecessário? Deixa eu ver o que mais. O exagero da repetição ali, de mostrar pra gente tudo o que aconteceu ali dentro do Ministério da Magia durante o julgamento, entre aspas, do Harry, também é uma coisa meio desnecessária. Mas tá aqui o que a gente vai fazer, né? Então, você vai acompanhando tudo isso aqui. É uma parte mais cansativa do livro, realmente, essa parte do julgamento. Eu estou chamando de julgamento, mas não é bem isso, né? Entenderam? É preciso decidir se ele
vai ser expulso de Hogwarts ou não, enfim, é isso que tá acontecendo. Aquelas cenas meio repetitivas também na casa dos Weasley, né? Todo volume você precisa ter um momento Weasley ali, realmente é uma coisa meio desnecessária também, mas é o momento em que o Harry entra em contato com uma família formada, né, propriamente dita. E o interessante aqui neste livro é que a gente vai descobrir que alguns dos filhos dos Weasley, né, não condizem, eles não concordam com a visão de mundo deles, né? Então você tem um ali que trabalha para o Ministério da Magia e acha que a família dele está fazendo uma grande bobagem, se aliando lá à Ordem da Fênix, esse tipo de coisa. Então tem assim um certo fundamento aqui neste livro, mas essas cenas também são muito longas. Bom, tudo é muito longo aqui neste livro. Este é um livro muito longo, né? Vamos parar de reclamar. Ele é, em geral, um livro muito melhor e como de costume, né? Acho que só em um dos 4 volumes anteriores essa cena não aconteceu, mas como de costume, lá no final de tudo você tem aquele momento de exposição, em que você tem o Dumbledore explicando pro Harry tudo o que aconteceu, né? Então nesse momento ele vai explicar a profecia, vai explicar o porquê do gelo, vai tentar explicar, né, da melhor forma possível ali o que foi que aconteceu com o Sirius, vai tentar consolar o menino que tá revoltado, acabou de quebrar tudo, aquela coisa toda. Então você tem ali um Dumbledore tentando acalmar o Harry, dar aquele momento de afirmação, olha só, tá tudo bem, né? Estamos todos trabalhando para que tudo dê certo e você consiga levar a profecia adiante, né? Porque o menino, neste volume, né, no final deste 5º volume, fica claro para ele que ou ele mata o Voldemort ou ele morre tentando matar o Voldemort. Então, assim, ele meio que não tem para onde correr. E o Sirius acabou de morrer também. Então, este aqui é um livro cujo final consegue ser mais pesado do que o final do 4º volume. Então, o menino tá emocionalmente devastado, aquela coisa toda. No finalzinho do livro, você tem aquele momento na plataforma, né? Então, as crianças estão voltando para casa ali para passar as férias, aquela coisa toda, tal Harry voltando para casa dos Dursley mesmo, não tem jeito, ele precisa fazer isso. E aí o que difere um pouco aqui nesse final do livro é que os professores lá que formam a Ordem da Fênix estão ali junto com o Harry também e vão ter uma conversinha ali, vão meio que deixar claro assim de um jeito bastante enfático, digamos, que eles precisam tratar o Harry melhor, né? Que eles estão de olho, né? Então os Dursley têm esse medo aí do mundo bruxo, né? Então, vão ficar mais cuidadosos, digamos assim, no trato com o Harry, né? Então eles fazem isso também porque estão percebendo que o menino está ficando cada vez mais... Aí é que tá, né? Enquanto ele fica cada vez mais devastado emocionalmente, ele está ficando cada vez mais forte também. Então perceba que não é uma ladeira abaixo, né? Mas a coisa vai escalando, né? Então um livro vai ficando mais difícil que o outro. O 4º volume já não tinha sido fácil, o 5º volume, até o momento, também foi o livro mais periclitante, né? Foi o livro com acontecimentos mais difíceis aqui para o Harry processar. E agora nós partimos para o 6º volume em breve. Certo, meus amigos? Me digam aí nos comentários se este é um dos livros favoritos de vocês da série. Dificilmente eu colocaria este livro aqui dentre os meus favoritos, mas ele cresceu na minha releitura. Eu, hoje em dia, consigo olhar para este livro aqui e achá-lo um livro muito mais robusto, não obviamente pelo número de páginas, mas pelo conteúdo em si, né? Eu li este livro aqui de um jeito um pouco diferente, né, da minha primeira leitura, então dessa vez eu não entendi o Harry simplesmente como um adolescente chato e reclamão. No primeiro bater de olhos é mais ou menos isso que você vai encontrar aqui, mas é um garoto que está passando por um momento muito difícil, né, de amadurecimento ali na marra, como eu já falei para vocês, e ele não tem para onde correr, né? No final deste livro, né, quando ele entende a profecia, e a gente entende a profecia também, a gente entende que não tem escapatória. É daqui para frente, ele precisa se preparar cada vez mais para o embate final com o Voldemort e não tem jeito. Então, é uma coisa que ele vai precisar fazer sozinho, né, devido à profecia ali também, e ele só pode, né, contar com a ajuda desse pessoal todo para que ele se desenvolva. Então, é uma situação difícil, né, e ele depende da ajuda dessas pessoas também, além de tudo. É interessante, gente, o desenvolvimento dessa história é bem interessante mesmo. Se eu fosse uma leitora que atribui estrelas para os livros que lê, eu diria que o 5º volume da série é um 8 de 10. Tá? Descontando aí todos esses momentos desnecessários que eu comentei com vocês, né, o excesso de repetições aqui em alguns momentos do livro, a presença de Umbridge, pelo amor de Deus, o próprio Cornelius
Fudge aqui também tá demais, né? Ah, tem um momento aqui também em que eles precisam fazer tipo aqueles testes vocacionais que as escolas às vezes promovem, né? E aí você tem a professora McGonagall atendendo o Harry, a Umbridge junto, e no fim das contas ele vai dizer qualquer coisa do tipo, eu gostaria de ser um auror, né, do Ministério da Magia, né? Diz ali o que ele gostaria de ser no futuro. E aí a Umbridge meio que vai dizer que, imagina, dá uma risada, né? Vai dar uma humilhada no menino e a McGonagall vai dizer, não, eu vou ajudá-lo. Ele vai ser um auror, nem que seja a última coisa que eu faça, né? Então ela continua sendo a melhor professora aqui, como é que se diz? O ponto fixo, né? Para onde eles podem voltar, né, sempre que eles precisam da ajuda de algum professor. Esta é na minha opinião, assim, dentre os professores, é a melhor personagem que nós temos aqui neste livro. O que mais, pessoal? Acho que é isso mesmo, né? Vamos ficando por aqui. Me digam aí se mais alguém está fazendo esta releitura, né? O que vocês acharam aí da releitura do 5º volume, se é o caso de mais alguém, quantas vezes vocês leram este livro e, né, como eu já perguntei anteriormente, se ele é o favorito de algum de vocês aí da série todinha. Então eu vou ficando por aqui. Antes de encerrar este vídeo, gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.